Olá, amigos internautas, telespectadores, vocês que estão do outro lado da telinha, no seu computador, notebook, tablet. Começa agora mais um programa aqui diretamente dos estúdios da TV Santa Luzia. E hoje vamos falar sobre a importância de ouvir e contar histórias. Ei, eu lhe pergunto, você gosta de ouvir ou contar histórias? Pois bem, é este tema que nós vamos tratar aqui com a Fátima Venzi, que é bacharel em Direito e especialista em Direito Público. Fica ligado! Qual a importância de ler e ouvir histórias? É o tema de hoje. Estou recebendo aqui nos estúdios da TV a Fátima Venzi. Seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigada. Quem é a Fátima, para nossos internautas conhecê-la? Então, a Fátima, ela é uma escritora, ela é uma sonhadora, ela acredita nas coisas boas que tem dentro do ser humano. A Fátima é um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de todas as Fátimas, de todas as Marias e de todas as Anas, de todas as mulheres que tem aí pelo mundo afora. Atua na área do direito também, né? O direito eu deixei de lado um pouquinho, Luiz, porque eu estou com projetos novos aí e esses projetos, eles tomaram conta do meu coração e das minhas ações. Mas você é bacharel em Direito? Sou bacharel em Direito, eu sou especialista em Direito Público e entre outras coisas. E trouxe aqui também, né, os livros, né? Isso, sou escritora. Fátima Venzi, com o tema Uma Pitada de Sofia? Isso, esse aqui é o mais novo livro, Uma Pitada de Sofia, e tem o primeiro livro, que é o carro-chefe, Todos os Gatos. Todos os Gatos, é isso aí. Desde já eu peço a sua colaboração, você pode compartilhar este link, convidar os seus amigos e vamos juntos disseminar conteúdos de qualidade aqui nas redes sociais. Fátima, eu estava vendo aqui o seu currículo, você gosta muito de escrever, né? Escrever, contar histórias. Foi justamente nós separamos o programa de hoje para falarmos sobre a importância de ler e ouvir e contar também histórias. Como você se tornou uma contadora de histórias, escritora e por quê? Então, Luiz, eu comecei como contadora de histórias. E porque eu tinha meus meninos pequenos e eu morava num bairro pequeno, uma periferia de Brasília, e eu não tinha condições de comprar livro para meus filhos. Então o que eu fiz? Eu conheci uma senhora chamada Maria José e estava nascendo o projeto Mala do Livro. Mala do Livro. Mala do Livro da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E aí a Maria José me abraçou, eu cheia de vida, né, e tudo. E aí ela me deu uma mala cheia de livros. E eu fiquei apaixonada, meus olhos ficam igual do tio Patinhas, sabe? E aí eu levei pra cá, cheguei em casa com aquela mala enorme. E aí daquele dia em diante eu pude contar histórias para meus filhos. E as crianças da rua começaram a vir também. Então surgiu aí a contadora de história. E posteriormente eu me tornei escritora porque já não cabia mais só contar histórias. Eu tinha outros projetos. E aí eu quis colocá-los no papel. E esses são os seus livros? Sim. São mais destinados ao público infantil? Sim, são mais destinados ao público infantil. Uma Pitada de Sofia, ele foi lançado agora na FELIB, em Brasília, eu fui convidada para lançá-lo. Ele fala sobre uma menina chamada Sofia Ayla, e ela tem uma síndrome chamada Tritia Collins. A cada 50 mil crianças, uma nasce com essa síndrome. E a Sofia, o tratamento dela é só em Bauru. Todas as crianças que têm síndromes raras no Brasil só conseguem ser tratadas em Bauru, no Centrinho. E aí, no dia do lançamento de Todos os Gatos, a avó-mãe da Sofia me procurou contando do desejo de contar a história da Sofia. E aí, essa história me pegou no coração, porque é isso que faz o projeto Histórias para Ensinar. E aí nós fizemos o livro para ajudar no tratamento da Sofia. Muito bem. Agora o que me chamou a atenção foi o título deste livro, né? Todos os Gatos. Por que Todos os Gatos? Porque os gatos, eu me apaixonei pelos gatos quando, numa situação difícil, e eu tive que salvar os filhotes, porque a mãe havia morrido no parto. E aí eu fui cuidar desses gatos e me apaixonei por eles.
E aí eu observei nesse decorrer de tempo, desses 10 anos, que existe uma cultura em algumas cidades, principalmente no DF, de assassinar os gatos. Né? Eu digo assassinar porque não tem outro, né? Dá veneno, dá chumbinho. E aí eu cheguei a ter um contato com um senhor que ele conseguiu matar 28 gatos numa noite envenenada. 28 gatos. E aí isso mexeu muito comigo e eu falei, eu tenho que colocar isso, né? Então eu fiz o livro Todos os Gatos e para ajudar a trabalhar isso na criança, na sala de aula. Só, Luiz, que esse Todos os Gatos também é uma metáfora de todos os homens, né? Então todos os várias personalidades. De várias personalidades. Por isso ele é todo colorido, porque toda a raça humana cada um tem a sua característica ímpar, né? E nós somos todos humanos. Não existe o branco, o preto, o vermelho, o rosa. Somos todos humanos. E aí é por isso Todos os Gatos. E ele trabalha inclusão social, preconceito racial, maus trato aos animais e principalmente o racismo. Porque se você mata a pessoa mata um gato por ele ser negro, essa mesma pessoa ela vai perseguir uma criança negra na rua, ele vai matar essa criança, ele vai bater nessa criança. Então, século XXI, não cabe mais esse tipo de coisa na minha cabeça. Então, por isso eu criei Todos os Gatos, e é uma coleção do Histórias para Ensinar, de 9 livros de histórias com gatos, cada um com um tema diferente. Muito bem. Agora, qual a importância de ler, ouvir e contar histórias? Nossa, isso aí é tão importante para o ser humano, que desde que o mundo é mundo se conta histórias. Os mais velhos contam as histórias para mais novos, e a tradição e a cultura ia passando, ia de geração em geração. Isso fortalecia as tribos, né? Fortalecia os clãs familiares, e com isso as pessoas conseguiam superar os problemas que existiam naquela época, que não eram poucos. Fora isso, contar histórias ajuda com que você mantenha a sua memória, principalmente a memória afetiva, né? Intacta. E também libera o estresse, traz o hormônio da felicidade, traz com que, quando você conta histórias, você se preocupa tanto em fazer com que o outro se sinta bem ouvindo a sua história, que você acaba também entrando nesse mundo mágico. E ouvir a história é melhor ainda. Por quê? Porque quando você ouve uma história, se é uma criança, você está dando a capacidade dessa criança, trabalhando a capacidade dessa criança de ter análise crítica, de perceber situações que não estão no convívio dela. Olha, daqui a pouquinho ela vai responder para nós se é verdade mesmo que a pessoa adquire o hábito de ler pelo menos 30 minutos por dia, se pode ou não aumentar o tempo de vida. Daqui a pouquinho ela vai responder, fica aí. Será que é verdade? Aumenta mesmo se você, a partir de agora, a partir de hoje, dizer, não, eu vou tirar 30 minutos por dia e vou dedicar à leitura. Aumenta sim. Ela vai responder daqui a pouco. Mas, Fátima, quais são os benefícios da leitura? E qual idade ela se faz? Mais importante. Olha, o benefício de ler, quando você lê, você abre uma gama enorme de palavras novas. Segundo, você faz com que seus neurônios tenham que trabalhar e se conectarem para entender o contexto daquilo ali. Quando você lê, você também prepara o seu cérebro para poder transmitir ao outro tudo aquilo que você pensa. Então, uma pessoa que não lê, ele não consegue transmitir para o outro o que ele pensa. Então, você fala assim, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade em redação. Mas se você observar, você tem dificuldade em redação porque você não tem o hábito da leitura. Então, quando eu leio, eu consigo fazer com que tudo aquilo que eu quero falar ou transmitir venha de forma clara, porque o meu cérebro tem um enorme vocabulário dentro dele. Por falar em leitura, no Brasil nós temos aí 7 de janeiro como o Dia do Leitor. Né?
É isso mesmo. E deixa eu só te falar uma coisa. As pessoas têm o hábito de dizer que eu não gosto de ler, mas eu quero deixar claro aqui o seguinte: todo mundo gosta de ler. Hoje, as pessoas passam mais tempo lendo o que está escrito no celular do que falando. No Zap. Nunca se escreveu tanto. No Zap Zap. No Zap Zap. Nunca se escreveu tanto, Luiz, como agora, entendeu? E aí a pessoa fala assim: eu não leio porque eu não gosto. Eu parto do princípio seguinte: todo mundo gosta de ler. Você gosta de ler, todo mundo gosta de ler. O problema é qual tipo de leitura. Tem gente que gosta de ficar lendo aquelas mensagens do WhatsApp, mas nunca se leu tanto, certo? E a importância também de ler, eu vou dizer para você que foi uma pergunta que você me fez. Hoje nós trabalhamos, existe só uma escritora que me falhou o nome dela agora, ela criou uma terapia chamada historioterapia. Eu sinto muito, eu vou ficar devendo para vocês o nome dessa escritora, mas é importante o trabalho dela, Luiz, porque ela consegue mudar os neurônios e a pessoa depressiva, às vezes ela, em vez de ela passar remédio, ela criou a historioterapia e ela, psicóloga, passa o tratamento, livros que ajudam a pessoa a melhorar. E é verdade que as pessoas que leem são mais felizes? Muito mais feliz, muito mais feliz. É verdade. Porque quando você para ler, você dá uma pausa no seu cérebro e, consequentemente, você desacelera. Muito bem, daqui a pouco ela vai responder se é verdade mesmo, se a pessoa dedicar 30 minutos durante o dia para a leitura, se aumenta o tempo de vida. Ei, fique atento, daqui a pouco ela vai responder. Vamos para um rápido intervalo. Panificadora e confeitaria Super Pão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Super Pão. Parque JK, próximo à Cúria. Estamos de volta com o seu programa, você já sabe, é um programa informativo, interativo e cultural, hoje com o tema a importância de ler, ouvir e contar histórias. Recebendo aqui a escritora, também bacharel em Direito, especializada em Direito Público. É ela que trouxe aqui, a Fátima Vence, diretamente de Brasília. Fátima, este livro aqui, os seus livros, servem também para os pais, ao adquiri-los, né, contarem histórias para os filhos, como é? Então, os livros eles foram feitos e diagramados e preparados justamente para isso, para ser trabalhado em sala de aula, mas principalmente em casa. Porque, Luiz, eu acredito que o hábito e a educação é feito em casa. A escola ela só é uma complementação. Então, o livro ele foi feito para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, para todo mundo contar para as crianças. E até porque a criança ela precisa criar o hábito de leitura desde cedo, né? Se você não tem o hábito, se você não aprende a andar, você não vai andar. Se você não aprende a andar de bicicleta e não cair da bicicleta, você não vai aprender a andar de bicicleta? Sim. Então, isso acontece desde criança. Mário Vargas afirmou, ao receber o Prêmio Nobel da Literatura em 2010, ele disse uma frase importante, que um mundo sem literatura se transformaria num mundo sem desejos, sem ideais. Daí a importância, né? De ler, ouvir, contar histórias. É isso aí. Se você não conta histórias, se você não sonha, você não tem um ideal. Mas e qual é a sua relação? Como foi a origem para você desenvolver o gosto pela leitura? E atualmente agora uma grande escritora, que inclusive ganhou, né, até o prêmio Alpas 21. Informa para os nossos internautas aí, para nós entendermos. Então, é o seguinte, quando criança, eu fugia de casa, eu não brincava de boneca. Eu fugia de casa, ou eu estava na biblioteca, em Taguatinga, ou eu estava na banca de revista. Então, às vezes eu limpava a banca de revista para ele poder me emprestar um gibi para eu ler. E na biblioteca eu pegava muitos livros e eu tinha prazo, então eu chegava até a ler, engraçado, porque eu lia à luz de vela. E hoje o meu óculos para perto é muito forte
Mas, então assim, meu amor pelos livros foram esses. E aí eu comecei esse com a mala do livro, e quando eu me formei, eu fiz o TCC, desculpa, eu fiz o TCC na pós-graduação, na primeira graduação que eu tive, quando eu fui docência universitária, o meu TCC foi sobre analfabetismo funcional. E o que aconteceu? Ele não foi muito bem aceito, porque naquela época eu falei publicamente sobre o fato de se formar alunos que leem, mas não conseguem entender o que leem, escrevem, mas automaticamente eles não conseguem colocar no papel o que pensam. E isso não caiu muito bem naquela época, e eu sofri algumas penalidades com isso. Uma nota sobre educação no Brasil é feito borboleta. E aí eu fiquei fora, que era o que eu mais gostava, fiquei fora da sala de aula, e aí fui pro direito e tal, mas isso ficou sempre dentro do meu coração, porque eu acho que um país se faz com livros. Faz com livros. Também eu acredito piamente nisso. Se você não lê, se você não tem cultura, porque o que é um ser humano a não ser as escolhas que ele faz, né? Então, as suas escolhas fazem quem você é. Mas as escolhas que você tem, os livros que você lê, faz com que você mude, que você se torne pessoas diferentes. Entendeu? Inclusive, eu lembro-me até de uma frase do escritor Augusto Cury, que ele disse que o livro dá asas à imaginação. O livro dá asas. O livro, ele te dá muito mais, eu acho, do que asas. Sabe o que ele te traz? Ele te traz dignidade. Imagina uma pessoa atrás de uma grade, uma pessoa que está presa, independente do que ele tenha feito. Ele tem todo o tempo do mundo ali, mas ele não tem o que fazer com esse tempo. E você leva livro para ele. Pode ser um livro desse. Experimenta levar um livro infantil para uma pessoa que está acamada, sabe, no hospital. Não precisa ser criança, não. Pega gibi e leva para aqueles que estão na camada, ou que estão atrás das grades, para você ver. Eles conseguem, o semblante muda, eles conseguem se sentirem a esperança no olhar, sabe? Então isso não tem preço. Agora, como escritora de sucesso, na sua opinião, como despertar o interesse, principalmente nos dias odiernos, onde a correria, da tecnologia, como despertar o interesse no jovem, na criança, nos pais, e dizer, não, eu vou tirar um tempo, nem que seja 10 minutos por dia, ou uma vez por semana, para despertar esse gosto pela leitura. O que fazer? Olha, a leitura ela deve começar quando a criança está na barriga. Quando está na barriga. Quando está na barriga. Se você quer que seu filho goste de ler, comece a ler quando ele está lá na barriga. Porque cientificamente já foi comprovado que a criança ouve tudo que a mãe ouve. E se ela está tomando banho, a água cai na barriga, a criança conhece o barulho, conhece a voz do avô, da avó, enfim. Se a mãe para ler, essa criança ao nascer, nos momentos mais agitados dela, ela vai se acalmar com uma boa leitura. E os adultos que dizem que não gostam de ler, como é que eu vou fazer para ler para o meu filho? Eu não tenho paciência para ler. É simples, entendeu? Desliga a televisão, sai da sala de televisão, desliga o celular, pega um livro, um gibi, qualquer coisa, deita numa rede, deita no chão e vá ler. Que você vai ver que aquele momento vai ser único, sabe? Não precisa ler muita coisa não, lê uma história só, uma. Conta a história que você ouviu do seu avô, não precisa ler. Conta a história que você ouviu do seu avô, conta uma história que é engraçada que você viu na rua, mas desliga um pouco a tecnologia. E aí com isso, esse hábito, né, que não vai fazer mal você ficar 5 minutos, 10 minutos com tudo desligado. Ninguém vai morrer. E se morrer também já morreu, né? Entre as motivações que impulsionam os leitores brasileiros, segundo a pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, desenvolvido pelo Instituto ProLivro, considera leitor
aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, seja inteiro ou em partes. Entre as motivações que impulsionam os leitores brasileiros estão o gosto pela leitura, 25%, a atualização cultural, 19%, distração, 15%, motivos religiosos, 11%, crescimento pessoal, 10%, atualização profissional ou exigência do trabalho, 7%. Diante desses dados aí, vemos o que fazem as pessoas quererem ler. Né? Querem ler. Normalmente, a pessoa, o adulto, ele procura um livro quando ele precisa profissionalmente. 2 motivos. Ou quando ele precisa se reciclar profissionalmente, ou quando é um livro de autoajuda. Que algumas pessoas dizem que os livros de autoajuda não ajudam. Ajudam sim. Ajudam sim. Tá? Qualquer livro, independente de ser um bom livro ou um péssimo livro, ele vai sempre mudar a sua vida. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltarei com mais perguntas para a Fátima Venzi. Fique ligado. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Superpão. Parque JK, próximo à Cúria. A importância de ler, ouvir e contar histórias é o tema deste programa hoje, recebendo aqui a Fátima Venzi. Fátima, recentemente você recebeu um prêmio da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, ALPAS 21. Como você se sentiu? Como foi o momento da premiação? Luiz, eu vou te falar, só de você falar, meu coração já disparou. Porque foi uma emoção muito grande. Eu participei desse concurso pela internet e eu não estava esperando essa premiação. E aí quando veio, o convite chegou e foi assim a primeira medalha que eu ganhei na minha vida e eu estou muito orgulhosa do trabalho e eu ganhei esse prêmio com uma história infantil chamada As Árvores que Choravam. As Árvores que Choravam. É um texto que fala sobre 2 árvores velhas e em que choraram e conversaram entre si sobre a ingratidão do homem por ter colocado fogo. Ele viveu a vida inteira à sombra dessas árvores e depois, quando ele cresceu, ele pôs fogo. E aí veio desenrolar da história. Eu quis trabalhar sobre as queimadas, né? E aqui no Centro-Oeste tem muito isso. E aí ele foi premiado. Muito bem. Você é presidente e idealizadora do projeto Histórias para Ensinar. Como surgiu esse projeto? Como surgiu essa ideia? O projeto ele surgiu com a necessidade de trabalhar com as crianças da periferia. Eu vim da periferia e o que eu observo é que tudo que chega nessas crianças é o que dá, né? É o resto, vamos colocar assim. E eu falei, não, eu vou doar um pouco de tudo que eu recebi de bom na vida. Então eu criei o projeto Histórias para Ensinar, que nada mais é do que a extensão de tudo que eu fiz desde 1998 pela Mala do Livro. Eu só formalizei o projeto e estou publicando os livros. Então, o que é o projeto? O projeto é todo lugar que me convidam para ir contar histórias ou falar com as pessoas, ou fazer círculos de mulheres, porque nós temos um projeto, dentro do projeto História para Ensinar, que é o Círculo de Mulheres, que eu trabalho a violência doméstica, que eu trabalho a Lei Maria da Penha, que eu preparo, tem um círculo de adolescentes que eu preparo, ou eu vou nas escolas, que a gente conversa sobre o primeiro emprego, sobre o que pode, o que não pode, porque tudo está tão aberto hoje, que o jovem, principalmente, fala assim, o jovem está perdido. Não, ele está muito centrado, ele sabe o que ele quer, ele só não está sabendo como chegar lá, porque as informações são curtas e rápidas, então muda o tempo inteiro. Então o projeto para ensinar, ele surgiu dessa forma, dessa necessidade, porque eu me vi, quando eu me vi nesses jovens da periferia, eu me vi nessas crianças da periferia, eu passei por isso, eu não tinha dinheiro para comprar livro para mim, eu não tinha dinheiro para comprar livro para os meus filhos, e tinha um pai que até hoje compra muitos livros, sabe? Então, assim,
E eu quis trabalhar, eu quis colocar isso. Então, todo lugar que me chamam e que me dão condições também, né? Porque eu não tenho ajuda nenhuma de ninguém, nem do governo, nem para fazer os livros, a ajuda que eu tenho é a ajuda familiar. E eu agradeço muito a minha família por isso, eu agradeço muito ao meu marido, aos meus filhos, aos meus pais que compraram esse projeto comigo, a minha irmã, meus irmãos. Mas é isso. Então eu vou andando nas periferias, o Brasil é grande, né? E aí a minha intenção é rodar esse Brasil todinho com esse projeto Histórias para Ensinar. Muito bem, muito bem. Dê uma pincelada aí sobre o projeto Histórias para Ensinar em Brumadinho. Isso aí é novo menino dos meus olhos. Eu estou junto já há algum tempo contando histórias em alguns lugares e tentando arrecadar livros junto com a Mala do Livro, com a Maria José da Mala do Livro. E nós já juntamos alguns livros, ela já está com 500 livros, 500 e poucos livros agora, para levar para Brumadinho. Por quê? Quando aconteceu aquilo, todo mundo quis ajudar de alguma forma. A forma que eu tenho de ajudar é contar histórias, né? É levar magia. Eu costumo dizer que eu acredito em magia, eu acredito em conto de fadas, eu acredito... acredito em Papai Noel, eu acredito em Papai Noel, depende daquele que está lá. Então, o que eu queria, quando eu levei essa ideia do projeto de Histórias para Ensinar em Brumadinho, eu falei primeiro com o secretário de Cultura de Brumadinho e ele, na hora, ele aceitou, Luiz. Ele abraçou essa ideia de uma forma assim, porque eu fui com muito cuidado. Eu falei, não sei se isso vai interessar para ele, mas foi. E aí, depois que eu conversei com ele, eu conversei com a Maria José e ela também pegou o projeto. Então, nós estamos tentando, de alguma forma, levar esses livros e ficar lá 2, 3 dias contando história para as crianças. Então, daqui para o final do ano, qualquer hora, eu te aviso que a gente está indo. Muito bem, interessante, bem interessante. Conhecimento é uma riqueza. Eu sinto a necessidade de levar um pouco de sonho para essas crianças, sabe? E contar um pouco das histórias. Eu fiz uma história para criança da catástrofe de Brumadinho, tá lá guardadinha, mas eu quero contar essas histórias para as crianças. Eu quero que elas voltem a sonhar, elas estão muito adultas. Né? Então, a criança que não sonha, ela não consegue ser feliz. Bom, você já tem 2 livros publicados, né? É uma Pintada de Sofia, como já foi apresentado, Todos os Gatos. Vem novidade aí? Vem novidade aí. Vem novidade aí. Então, nós estamos agora preparando o próximo, são 2 livros. O próximo chama Marcelinho Coragem. É a história do menino, a história verídica do menino com síndrome de Down que conseguiu se formar. E no final, no dia da formatura, ele fala, então me respeite, por favor, porque agora eu sou um doutor. Olha. Então, todo mundo precisa de respeito, né? E ele sabia exatamente onde ele queria chegar. E o outro é As Árvores que Choravam. Então, a gente porque eu ganhei o prêmio, né? Então, vamos ver se esse livro sai. Muito bem, vai sair sim. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. É verdade que ler durante 30 minutos ao dia aumenta o tempo de vida? Sim. Você que está aí do outro lado, não fique decepcionado se você não tem o hábito de ler. Isso não quer dizer que você vai morrer mais cedo, tá? Mas se você começar a ler 30 minutos por dia, não precisa todo dia, 3 vezes por semana, você vai aumentar um pouco o seu tempo de vida, a sua longevidade, tá? Quando eu digo longevidade, eu quero dizer que vai aumentar o seu tempo de vida consciente também. Não adianta você viver e não ter consciência, tá? Por quê? Porque o livro, quando você lê, esse é o segredo que eu estou tentando falar desde o início e o Luiz não deixou. Quando você lê, você trabalha tudo. É a mesma coisa, é como se você parasse para meditar, entendeu? Você tem que concentrar, você tem que esquecer tudo que está para trás. Você começa, a sua respiração muda, os seus músculos relaxam, sabe? Os seus ossos, eles chegam até às vezes dilatar, porque quando você relaxa, os ossos dilatam. O seu nível de estresse abaixa, entendeu? O seu pensamento, aquilo que traz para você, os seus neurônios, porque eles têm aquelas conexões, né? Então eles voltam a se conectar, porque palavras novas,
tudo que é novo, tudo isso é cientificamente comprovado, tudo que é novo, ele precisa que o cérebro, aliás, precisa que o cérebro, ele trabalhe, ele se acenda tudo para ele poder assimilar aquilo lá. Então você tem que alimentar o seu cérebro com coisas novas todos os dias, a ciência diz. E aí, essa informação que eu passo para vocês, eu vou dizer para vocês que eu peguei, foi confirmado, eu li em outros artigos, mas ela saiu também na revista Galileu. Né? E ele fala que foram algumas pessoas, são grupos de pessoas com 50 anos, e durante 12 anos eles foram estudaram esse grupo, que uns que liam 3 vezes por semana 30 minutos e outros que não. Depois, 12 anos, eles viram que 17% das outras pessoas já não tinha longevidade, e alguns já longevidade racionalmente, e outras já haviam morrido. Então, assim, não é o que eu estou inventando, tá lá. Já é comprovado já cientificamente. Já é comprovado cientificamente, tem vários estudos sobre isso. Fátima, foi muito bom recebê-la aqui no programa do Luiz Alberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. O espaço fica aberto aí para você deixar os seus contatos para aquele que desejar convidá-la. Como eu disse a princípio, ela é bacharel em Direito, especializada em Direito Público, escritora, presidente e idealizadora do projeto Histórias para Ensinar. Está levando aí luz em toda a sociedade. Ô Luiz, e você que é bondoso. Então, gente, eu tô aqui, na verdade, esse aí é os olhos do Luiz, mas eu tô aqui, na verdade, nessa missão de falar com vocês para que a gente possa trabalhar mais a leitura nas famílias. Vamos contar história. Um idoso, quando ele conta história, quando você senta para contar história com ele, Luiz, ele revive, sabe? Ele deixa de ser uma pessoa nada que está no sofá e passa a contar histórias. E isso é muito bom. Então, nós estamos nessa missão. Alguém que quiser entrar em contato conosco, nós temos nosso canal no YouTube, Espaço Candor, que tem algumas coisinhas que nós colocamos lá também. Temos também no nosso Instagram, que é FVenze, que é o Fátima Venze, e no Facebook, que é Fátima Venze. Tudo com o meu nome para que a pessoa não tem como não achar. E também lá tem os meus contatos, o celular e tudo mais. Se você quiser nos levar para a sua cidade, para a sua escola, para qualquer lugar aí do país, nós estamos à disposição com o projeto Histórias para Ensinar. Muito bem, o que é bom dura pouco, nosso programa vai ficando por aqui, mas você pode revê-lo aqui na página da TV Santa Luzia. Ei, curta a página, compartilhe, convide seus amigos. Você vai estar aqui disseminando conhecimentos, cultura. Você pode assistir os outros programas que são transmitidos aqui diretamente da TV Santa Luzia. Um abraço, até segunda-feira que vem, a partir deste mesmo horário. Espero vocês. TV Santa Luzia, o melhor é aqui.